vamos lá porque é dia de avaliação. Vamos à revisão, né? A gente já fez aquela aula de quiz, né? Já. Os desafios também, muito bons desafios. Muito legal. Aí o aluno fala assim, mas aquele desafio nada a ver, que uma coisa... É assim, são desafios de lógica. Vocês viram lá que a ideia da lógica é construída em cima de detalhes. Então, você tem que aprender a trabalhar. E com essas habilidades adquiridas durante todas as aulas, foram 51 aulas de conteúdos? 50? Vamos colocar o quiz como conteúdo também. Vamos lá. Então, 51 aulas de conteúdos, mais a aplicação lógica. Juntos dois, você já tem habilidade suficiente para trabalhar a beleza. E aí, com essas habilidades, chega na avaliação, você não fica mais nervoso. Porque você fala assim, não, já estou de boa, estudei, estou tranquilo, então vou mandar a brasa aqui na prova e pronto. Verdade. Só que esse momento é de muita atenção, por quê? São só 20 minutos, né? 20? Então, contagem regressiva, a gente vai passar aqui por 6 aulas, tá? Tópicos, mas nada impede das outras demais aulas não caírem na avaliação. Elas podem serem contempladas, tá? Então, a gente vai revisar aqueles mapas mentais. Então, você já viu isso nas nossas aulas, então agora é hora de rever e reconhecer. Então, não é hora de anotar nada, não é hora de resolver nada, é só hora de ficar ligado, né? E dar aquela última lembradinha nos assuntos estudados. Vamos então? Aula 53, a nossa avaliação de revisão, a nossa revisão geral da unidade 3 para avaliação. E o que a gente vai rever? Os dois tópicos de progressão, aritmética e geométrica, na primeira parte. Vamos falar do Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, relações trigonométricas e a parte de estatística, que fala de média, moda e mediana. Beleza, então vamos lá. Vamos primeiramente nas progressões, né? Progressão aritmética na primeira parte, onde a gente vai lembrar as sequências, a PA e o termo geral da PA, que é o que nos interessa aqui. Bora ver. Então, sequência vocês já sabem, não é? É um conjunto onde todos os elementos vão ocupar uma determinada posição, ou seja, é uma sequência ordenada, tem ordem. Se tem ordem, tem o primeiro elemento, tem o segundo, tem o terceiro e vai até o último elemento. E como nós vamos trabalhar essa questão do primeiro até o último? Se eu tiver o último, a sequência vai ser finita, ela vai ter fim. Se eu não tiver esse último elemento pré-determinado, ou seja, se na minha sequência aparecer depois uma reticênciazinha, significa que essa minha sequência ela vai para o infinito, ela é uma sequência infinita. Beleza. E aí, lembrando, né, o nosso termo geral da PA, ele é dado por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Sempre a gente vai somar um valor, né, chamado de razão, aos elementos e dali para frente a gente vai seguir aquela sequência lógica. Lembrando que o A1 é o primeiro termo, o N é a quantidade de termos, o R é a razão e o AN é o enésimo termo, ou o último, ou aquele termo que está sendo referido ali no exercício. Beleza, e só para não esquecer, tá? Uma PA é uma sequência também, só que essa sequência, cada termo a partir do segundo vai ser somado uma razão, ou seja, ele é igual ao anterior mais uma razão, mais uma constante. Então isso é uma PA. Beleza, legal, né? Depois de ver a PA, vamos lembrar da PG. PG tem o termo geral também, tem classificação, então vamos dar uma recordada aqui, vamos lá. A progressão geométrica também é uma sequência, também obedece a mesma regra da PA, né? Cada termo a partir do segundo, só que agora não vai ser somado, vai ser multiplicado por uma constante, multiplicado por uma razão. Então, por essa definição, o enésimo termo ou o termo geral vai ser dado da seguinte maneira. O enésimo termo, o último termo, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. É importante você lembrar disso aqui, ó. A razão está elevada ao número de termos menos 1. Então, tudo isso está no expoente, né? E aqui, sempre pensando que na PG é multiplicação. Gente, lembra da paródia aí que vai dar tudo certo, tá? O AN aqui, como sempre,
termo geral, o último termo, o A1 é o primeiro, o N é o número, a quantidade de termos, e agora o nosso Q, na minha PG é tudo diferente, a razão é Q, né? Vai ficar na sua mente, certinho? E lembrando que esse Q é um Q de quociente, tá? Estou dividindo Divisão, o segundo né? termo pelo seu antecessor. E agora, vamos ainda falar da PG, nós temos os tipos de PG, né? Lá no nosso quiz, perguntava uma dessas situações, né? Tem a PG crescente, tem a decrescente, a constante e a alternante. Não precisa você se preocupar com essa parte aqui, que ninguém vai pedir para vocês decorarem isso. Vocês vão observar a progressão e vão averiguar e verificar que ela é crescente ou decrescente. Só uma observação com relação a essas regras, que não precisa memorizar mesmo, é você lembrar assim, ó, se o primeiro termo, se um termo for negativo, e a minha razão for uma fração, o que vai acontecer? Eu vou diminuindo esse meu número. Se eu vou diminuindo esse número, ele vai chegando perto do zero. Então, a minha PG está crescendo. Se eu tenho um termo positivo e a minha razão é uma fração, eu vou diminuindo esse número, vai se aproximando do zero. Então, se aproxima do zero pela direita, diminui. Se aproxima do zero pela esquerda, aumenta. É só esse detalhezinho, mas isso é coisa que não vai ser cobrado assim não, beleza? Na constante, a razão é 1, porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, você multiplicando por 1, não vai mudar nada, né? Agora, vai alternar se uma razão estiver negativa. Que aí, uma vez dá positivo, outra vez da negativa. Tudo por conta do jogo de sinais, regra de sinais. Né? Beleza. Agora vamos lá no Teorema de Tales, vamos lembrar dessa partezinha aqui também, vamos ver. E o Teorema de Tales é legal porque, além da aplicação normal do teorema nas retas paralelas, nós também fizemos uma aplicação do Teorema de Tales na semelhança de triângulos. Lembrando que, para calcular a razão é feita com os termos, né, organizados. Então, se está organizado na mesma linha, na mesma reta. Então, olha lá, o AB dividido pelo BC e o A'B' dividido por B'C'. Os elementos da mesma linha, da mesma reta, eu monto uma fração. Igualo essas frações e tenho ali uma proporção. Essa é a relação feita por Tales. E o professor Maurício falando da semelhança de triângulos, né? É aquele que a gente pode fazer aquela relaçãozinha. Se ele tiver os mesmos ângulos, né? Olha lá, se tiver a mesma quantidade aí, as medidas dos ângulos, a gente pode fazer uma razão com a altura do maior pela altura do menor. A base do maior com a base do menor, né? Aí a gente consegue fazer essa relação também na semelhança de triângulos, tá? Beleza. Depois do Teorema de Tales, veio outro amigo contribuir com a gente, que é o Pitágoras, né? E aí, vamos lembrar o Teorema de Pitágoras, como que é? Nós temos uns elementos no triângulo, né? E aí é o principal mesmo, é você olhar para o triângulo e já conseguir identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa, e já ficar atento a esses detalhes. Na aplicação métrica de medidas, eu tenho somente catetos, só nomes, hipotenusa, cateto e cateto. Então, essa é a aplicação. E o que é que Pitágoras nos disse? O que é que Pitágoras trouxe de informação? Pitágoras disse que o quadrado projetado sobre a hipotenusa, então se eu pegar aqui a hipotenusa que mede A e desenhar um quadrado nessa hipotenusa, ele vai ter a área, ou seja, essa região dele ocupada, e essa regiãozinha aí vai ser igual à região ocupada pelas áreas de dois quadrados desenhados nos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. Ah, beleza, então quer dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E não o quadrado da soma, tá? A soma dos quadrados. Isso, lembra do nosso amigo Milor Fernandes. Milor Fernandes. E lembrando que a hipotenusa tem que ficar sempre desse lado aqui, isolada na igualdade, tá? Os catetos é que são somados. Os catetos ao quadrado é que são somados. A hipotenusa ao quadrado fica sozinha, tá certo? Beleza. Tranquilo? Então, agora vamos finalizando aqui já, né? Usando agora as relações trigonométricas, para depois chegarmos nas estatísticas. Vamos ver. Na relação trigonométrica é fundamental, preste atenção, é fundamental, é muito importante que vocês entendam primeiro as três razões que vão ser usadas, seno, cosseno e tangente. E entendam bonitinho lá no triângulo retângulo, o que acontece no triângulo retângulo.
Porque só a partir daí você vai conseguir fazer a aplicação direitinha, senão não vai ter jeito de você aplicar. Vocês viram que no nosso quiz, 2 perguntas dizia só assim, ó, para resolver o que você usa, ponto. O que você vai usar, ponto. Essa é a pergunta. Então vamos lá. Relação seno. O seno é uma relação, é uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza. E aí vale a pena a gente fazer aquela lembrança, né? Isso. Né? A gente escreve seno de alfa, depois a gente escreve cosseno de alfa, de um ângulo, né? E a tangente de alfa. E aí o que a gente vai trabalhar? Com a coca, né? K, depois K, depois aqui sobre H, que é a nossa hipotenusa, né? Então quer dizer que seno e cosseno não usa hipotenusa. E a tangente não usa hipotenusa. A tangente não usa, a tangente é diferente, lembra? A tangente é diferente, veja só, você... É diferente. Então a tangente só usa os catetos e o seno e o cosseno que faz uso da hipotenusa. Beleza. Tranquilo? Todo mundo entendeu até aí? Beleza? Vamos agora aos 4 passos para poder aplicar essas razões. Quando você vê uma situação, um problema, né? Você vai ter que solucionar. E aí, claro, temos 4 passos para resolver. Vamos ver. Conhecer as partes do triângulo retângulo. E agora você tem que entender o seguinte: a nossa hipotenusa continua sendo o mesmo lado, o maior, o que está oposto ao ângulo reto. Beleza. Só que os catetos agora, eles vão ser chamados de oposto e vão ser chamados de adjacente. O próprio nome já nos sugere muita coisa. Oposto é que está do outro lado. Adjacente é que está próximo, do lado. Então pronto, já sabe disso. Depois disso aí sim, no segundo momento, o que a gente vai fazer? Identificar qual delas você vai usar. Aí cabe a leitura e a interpretação. Se você vai usar seno, se você vai cosseno, se você vai usar tangente. Para isso, gente, vocês precisam saber quais os elementos estão sendo envolvidos. Vamos voltar aqui. Quais os elementos estão sendo envolvidos? Está sendo envolvido o cateto oposto com a hipotenusa? Seno. Seno. Está sendo envolvido o cateto adjacente com a hipotenusa? Cosseno. E está sendo envolvido só os catetos? Tangente. Tangente. Então, nesse segundo momento, é isso que vale. É você identificar qual das razões trigonométricas vai usar, tá? Beleza. Terceiro passo. Montar corretamente as proporções. E esse montar corretamente está diretamente ligado a esse passo 2, o de identificar. Porque senão eu vou colocar o cateto oposto no lugar da hipotenusa, ou a hipotenusa no lugar do cateto adjacente, aí vai dar ruim. E esse montar corretamente também está relacionado a você, aí acho que já é o quarto passo é resolver, mas você olhar a tabela trigonométrica também, identificar lá na tabela quem é o ângulo, né? É seno, é cosseno, então faz a ligação. Seno de 30, aí você olha lá, é quanto? É tanto. Então você vai colocar lá, vai substituir. Montar corretamente é primordial. Beleza. Quarto passo aí, você vai calcular aquele valor desconhecido, né? Fazendo a propriedade fundamental das proporções. O produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Beleza. E aí vamos para o nosso derradeiro assunto, estatística, onde a gente vai estudar um pouquinho de média, de moda e mediana. Vamos ver. Vocês já sabem que a estatística é a parte da matemática que se preocupou em organizar, em tabular dados e informações. Esses dados, uma vez que eles foram tabulados, organizados, nós percebemos que muitas das vezes os valores se repetem com muita frequência. Então, aquele valor que se repete com mais frequência, nós chamamos de moda. Beleza, então eu sei que a moda, numa pesquisa, é o valor que mais se repete. Mais se repetiu é a moda, é o valor mais frequente. Se eu organizar esses meus valores que eu pesquisei, ou que eu estudei, em ordem crescente ou decrescente, eu vou perceber que vai ficar um termo centralizado, se a minha quantidade de elementos for ímpar. Atenção, se for ímpar, eu vou ter um termo central, que está no meio certinho, é a minha mediana. Se a sequência for de quantidade par,
aí eu vou perceber que vai sobrar 2 elementos no meio. Vou tirar metade para um lado, metade para o outro, sobram 2 elementos no meio. Vou somar os 2 e vou dividir por 2. Aí eu encontro a minha mediana. E eu tenho também a minha média. A média nada mais é do que a soma de todos os valores dividindo pela quantidade de valores que eu somei. Exemplo, se eu somar 20 valores, eu vou pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, até o 20º. Eu vou somar esses 20 valores e vou dividir por 20. Beleza? Beleza. Legal, né? Então, com isso a gente consegue finalizar aí os assuntos, tá? Da nossa unidade 3. E com certeza, eu acho que ficou bem resumidinho, né? Por quê? Porque a gente vê que o mapa mental ajuda bastante, né? Desenrola um tanto, porque o mapa mental ele faz aquele resumo, que é o que a gente precisa nesse momento, né? Nesse momento é puro resumo. É isso que a gente vai verificar para revisar, né? Beleza? Beleza. E aí entram alguns detalhes, tá? Ó, revisamos esses conteúdos, revisamos esses que nós achamos bem importantes, mas nós temos outros conteúdos que também são fundamentais, também são importantes. Por exemplo, na estatística, você saber organizar esses valores numa tabela é muito importante. Você saber que quando você faz uma tabulação de valores e coloca lá a quantidade de valores de um lado, essa quantidade numérica é chamada de valor absoluto. É a nossa frequência, ou seja, a quantidade de vezes que apareceu precisamente. Foram 10. É minha frequência absoluta. E assim, ó, quando a gente fala de frequência, né? Frequência absoluta, frequência relativa, o que acontece, né? A gente tem uma situação que não está sendo revisada aqui, mas não impede de a gente pedir alguma questão sobre isso, né? Não impede que a gente veja alguma questão sobre esse assunto, né? Isso. Porque nem tudo que é revisado aqui a gente consegue colocar na revisão. A revisão são só 20 minutos, né? E aí, é claro que a gente precisaria de mais tempo. Então, por exemplo, frequência absoluta, frequência relativa, pode cair na prova? Pode sim, com certeza. Tá? É igual, por exemplo, na parte de PA e PG. Nós revisamos aqui aquilo que é mais importante, mais primordial, o entendimento inicial. Mas não significa que não vai cair lá a soma dos termos de uma PA, não significa que não vai cair outros fatores relacionados a PA, de ser crescente, ser decrescente, achar o 15º termo, achar a razão. Isso também é importante. Nós destacamos aqueles os principais. Destacamos também na parte de Pitágoras, e aí é um detalhe fabuloso. Vocês precisam entender que o teorema de Pitágoras é uma relação métrica, trabalha com medidas. Então, nós podemos também aplicar Pitágoras lá para calcular aquele MN, a altura do triângulo retângulo, tá? Aquelas relações métricas. E na trigonométrica, quando eu for calcular seno, cosseno e tangente, eu preciso ficar atento ao detalhe de o meu cateto ele pode ser oposto ou ele pode ser adjacente. Beleza? É isso aí? Beleza, então vamos encerrar aqui, né? A nossa aula de revisão para avaliação. Estamos já com aquele coração apertadinho, né, professor Maurício? Coração apertadinho, mas aquele sentimento também de missão cumprida, né? 53. Agora vamos nos encontrar somente se tudo for certo com ninguém, mas vai estar lá a aula para quem precisar. Isso mesmo. Recuperação, mais que ninguém, né? Não. Mas a gente vem trazendo a aula de recuperação aí depois, porque a gente acha que pode ser necessário. Mas, por enquanto, o que a gente deseja é felicidade para vocês, saúde, sucesso, tudo de bom. Que Deus os abençoe, que Deus os acompanhe, que a gente tenha um ano novo, né? Com alegrias, bem melhor do que esses que passamos aí com algumas dificuldades na humanidade, mas que chegue aí esse 2022 pra gente com mais alegria e mais saúde, né? Beijo no coração de vocês, tá? Tudo de bom e a gente se encontra no segundão, certinho? Segundão. Beleza? Beijo, gente. Tchau, tchau.